Atualizamos as notícias nesta edição das 11. A partir de amanhã e até 2014 vai ser proibido pedir reforma antecipada. O Governo aprovou a suspensão do regime que permitia as reformas antes dos 65 anos no regime de segurança social. A flexibilização da antecipação da idade de acesso às reformas vai manter-se apenas para desempregados involuntários de longa duração. O novo regime foi ontem promulgado pelo Presidente da República e publicado em Diário da República, depois de ter sido aprovado no Conselho de Ministros de 29 de março. A suspensão das reformas antecipadas entra em vigor já esta semana e vai manter-se até ao final de 2014. Todos os contribuintes que tenham apresentado os requerimentos na Segurança Social até à data de entrada em vigor do diploma vão depois ser apreciados de acordo com as atuais regras. Já os pedidos posteriores vão ser rejeitados. O Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado já se pronunciou sobre esta questão, dizendo que a suspensão é inconstitucional. Os bancos portugueses vão precisar de pelo menos 4 mil milhões de euros do fundo de apoio previsto no memorando de entendimento. O Fundo Monetário Internacional deu luz verde a mais uma tranche do empréstimo a Portugal e confirma esta ajuda à Banca Nacional. A banca portuguesa vai precisar de pelo menos 4 mil milhões de euros do Estado. É este o valor que as instituições vão começar por utilizar do fundo criado para aumentar os capitais dos bancos, fora o financiamento que conseguiram encontrar no mercado. Sabe-se que apenas o BCP deve precisar de perto de metade deste valor. O Fundo Monetário Internacional estima que os 7 maiores bancos portugueses precisem já deste montante, mas recorda que a utilização do fundo deve ser a última opção. Na nota publicada sob a terceira avaliação ao programa de ajustamento, o FMI sublinha que este deve ser um assunto tratado com cautela, para que não sejam os contribuintes a suportar o peso dos investidores privados. Daí o apoio através da linha de 12 mil milhões de euros ter de estar sujeito a condições rigorosas, a começar pela prova de que os bancos tentaram de tudo para encontrar fundos no mercado. O FMI acredita que esta é uma forma de garantir mais segurança para o contribuinte. No final, quem recorrer à linha tem um preço a pagar. O FMI diz que quando o apoio acabar, o Estado vai ter de receber um prémio pelas ações, para além de parte do aumento desses títulos. Por fim, devem ainda ser criadas regras para que a devolução deste apoio seja fácil e rápida, de forma a que o mais depressa possível os bancos possam ficar independentes. O Banco de Portugal já tem os planos de recapitalização e sabe-se que pelo menos o BCP, BPI e BANIF vão recorrer a esta linha. O objetivo principal é cumprir as metas acordadas e chegar ao final de junho com um Core Tier 1 de 9%, mas já com o desconto da dívida pública, e de 10% até ao final do ano. E faz exatamente um ano que José Sócrates solicitou assistência financeira. O Económico faz o balanço do país desde a chegada da famosa Troika. Portugal não precisa de nenhum fundo de resgate, Portugal não precisa de ajuda externa e Portugal vai defender-se. Gostaria de comunicar aos portugueses que o Governo decidiu hoje mesmo dirigir à Comissão Europeia um pedido de assistência financeira. Foram meses para o Governo deixar de dizer que Portugal não precisava da ajuda da Europa nem do FMI, porque precisou. A taxa de juros de 7% no mercado secundário já tinha ficado para trás quando José Sócrates, a 6 de abril de 2011, teve de ceder. Portugal começava um caminho longo, difícil e penoso, medidas de austeridade que se adivinhavam. Faz um ano que aqui o Ministério das Finanças se tornou o quartel-general para aqueles que vieram ver as contas nacionais e hoje são conhecidos por Troika. Fundo Monetário Internacional, Comissão Europeia e Banco Central Europeu chegaram a Portugal no dia 19 de abril e traziam na mala o que diziam ser o remédio para o país. Cortes, reduções, menos apoios, mais impostos. Numa palavra, austeridade. A austeridade que teria um prazo de 3 anos e um cheque de 78 mil milhões de euros. Este dia, tristemente, mas assinala o fim da ilusão. Assinala o fim de um país que durante demasiados anos, durante 6 anos e meio pelo menos, andou a gastar aquilo que não tinha, andou a vender ilusões que manifestamente não tinha dinheiro para pagar e, portanto, faz hoje o tal ano em que finalmente a alienação política do socratismo terminou.
Um mês depois das eleições, o primeiro murro no estômago de Pedro Passos Coelho. A Moody's põe o rating de Portugal no lixo, a primeira a dizer aos mercados que o país não é de confiança para investir. Depois veio o primeiro corte inesperado. Parte do subsídio de Natal ia para o Estado. O momento que eu penso que marcou a forma como este governo entrou em funções foi decidir, em agosto do ano passado, ainda sem ter conhecimento concreto da realidade da economia portuguesa, que o governo decidiu ir ao bolso dos portugueses, retirando-lhe metade do subsídio de Natal. Passa julho, chegamos a agosto, o primeiro exame da missão internacional. Nova conferência de imprensa, quem manda é quem paga, e Vítor Gaspar ficou com o papel de anunciar ao país que o gás vai ficar mais caro, mais cedo, com o aumento do IVA em outubro. Nas ruas já se ouviam gritos, jovens, adultos, polícias e desempregados. Faltava conhecer o Orçamento do Estado, o documento que punha preto no branco a austeridade para 2012. Mais austeridade. Ainda todos se lembravam do que não ia acontecer com o memorando de entendimento, mas nessa altura era José Sócrates a liderar o governo. Agora era diferente. Que o Orçamento para 2012 prevê a eliminação dos subsídios de férias e de Natal. Novembro voltava a ser um mês de incerteza. Parecia que nada era suficiente. O orçamento passa com a abstenção socialista e Portugal até recebe mais uma nota positiva da missão internacional. Mas os juros disparam. Porquê? A Grécia e a crise europeia. A Fitch torna-se a segunda a descer a notação portuguesa para lixo. Crescem rumores de dificuldades em Espanha. Berlusconi sai para a Itália não cair. E a Grécia, essa Grécia, continua a não convencer. Precisa de mais dinheiro e desta vez os privados vão ter de negociar parte da dívida. O governo helénico ameaça levar as medidas a referendo. O governo helénico sai. O pânico está instaurado nos mercados secundários. Portugal vai ter de refazer as contas e começa a fazer-se o orçamento retificativo. Mais dinheiro para as dívidas, mais dinheiro para a Madeira. Existe um buraco superior a 5 mil milhões de euros para pagar. O governo e parceiros sociais entendem-se e assinam as mudanças das leis laborais. De fora fica apenas a CGTP. Fiquei muito surpreendido pela positiva quando conseguimos encontrar na concertação social não foi uma unanimidade, uma das centrais sindicais ficou de fora, mas conseguimos o apoio e o agrimão, digamos, da outra central sindical. Esse é um momento marcante deste último ano. Ainda assim, há mais um pico, o maior de sempre. Os juros a 10 anos quase que tocam os 18% em janeiro, após a S&P cortar o rating para lixo. Mas depois, a Grécia evita por agora sair do euro, recebe mais dinheiro, desta vez com perdão dos privados. A missão internacional volta a Portugal, dá nota positiva e chega a nova tranche. Controlar as contas continua a ser um trabalho colossal e torna-se ainda mais urgente descolar da Grécia. Tarefa difícil, mas que ainda assim tem mostrado frutos. Mas as dúvidas ainda existem, se as metas vão ser ou não cumpridas. Bem, mas um ano depois, e é importante ressalvar isto, já não estamos a falar do memorando que o Partido Socialista assinou há um ano atrás. Já estamos a falar de um conjunto muito diverso de medidas que têm agravado, obviamente, não só a austeridade, mas também as consequências negativas dessa mesma austeridade. Portugal já recebeu quase 40 mil milhões de euros desde o início do programa. Continua classificado na categoria de lixo nas maiores agências de notação norte-americanas e o governo continua a dizer nem mais tempo, nem mais dinheiro. A imagem é de Ricardo Moacho, Diogo Carreira, ETV. E depois deste ano, Portugal ainda tem um longo caminho a percorrer, mas há motivos para ter esperança. É este o balanço que o governo faz um ano depois deste pedido de ajuda externa. A 6 de abril de 2011, Portugal pediu ajuda externa. Um ano depois, e com outro governo, faz o balanço do passado e projeta-se o futuro numa reunião informal com 36 secretários e subsecretários de Estado, presidida pelos ministros Vítor Gaspar e Miguel Relvas. Temos ainda um longo caminho a percorrer, um caminho difícil, de medidas que vão ainda ter que ser implementadas, que exigem esforço, que exigem muita exigência. Um ano depois, a recessão agravou-se, o desemprego disparou e com mais impostos e menos salário, os portugueses perderam poder de compra. Mesmo assim, e com o voto de confiança de Bruxelas, o governo mantém que este é o caminho a seguir. O que aqui nós queremos deixar hoje ao país, com esta reunião de avaliação de políticas e da sua eficácia, é de um sinal de esperança e de convicção de que Portugal vai conseguir atingir os seus objetivos, mas também ter a consciência de que há muito trabalho a fazer.
Passos Coelho fez uma curta passagem pela reunião para marcar presença na foto de família. À saída, nenhum membro do governo quis prestar declarações aos jornalistas. E o Fundo Monetário Internacional diz que o maior risco para Portugal é o de uma recessão ainda mais profunda. Mas a meta do déficit de 4,5% do PIB este ano ainda é atingível. O FMI diz mesmo numa nota publicada no site que o governo português está bem ciente dos riscos de falhar a meta do déficit por derrapagens políticas e o impacto negativo da credibilidade do programa. Caso a recessão se agrave, então Portugal deve começar a ter metas de redução do déficit em função do PIB real e não nominal, como está previsto no programa da Troika. Na terceira avaliação do programa de ajustamento, o FMI diz que o governo cumpriu todos os principais objetivos, mas que a perspectiva para a economia portuguesa continua a ser sombria por causa do cenário de recessão. O FMI prevê agravamento da recessão em 2012 e um aumento do desemprego para 14,5%. A dívida deverá apresentar-se com 115% do PIB em 2013, antes de começar a cair. Fica então a edição das 11. Resta-me dizer-lhe, se gosta de amêndoas, aproveite porque está aí uma Páscoa. Boa Páscoa.